você também. Ô, coisa boa quando a coisa acontece. Claro que fica a raiva por tudo que aconteceu no passado, mas pelo menos a justiça começa a ser feita. Eu falo do caso de abuso sexual que revoltou muita gente na Grande Curitiba e no Brasil. Nós temos novidades bombásticas, hein? Eu disse para vocês que este caso seria um pouco mais difícil, porque para preservar uma criança, nós não mostramos o rosto do agressor. Porque se nós mostrássemos quem é ele, a criança rapidamente seria identificada. Porém, mais difícil, mas não impossível. Foi apenas mais difícil. Antes da prisão deste canalha, o tribunal voltou ao bairro onde tudo aconteceu e descobriu isso que você vai ver agora. Nessa hora que ele estava ali olhando para você, o que você sentiu? Medo, bastante medo. Ela teve depressão. E eu acho que isso ajudou também. Minha filha tentou se matar 8 vezes. Quase perdi minha filha. A família vive um pesadelo. O culpado por todo esse transtorno, segundo a denúncia, esse homem de 71 anos, acusado também de ter abusado sexualmente do próprio filho, um menino de 6 anos de idade. A história revoltante foi mostrada com exclusividade aqui no Tribuna da Massa. Naquela noite, o idoso ficou sozinho em casa com a criança porque as mulheres foram a um culto na igreja. Por volta de 9 da noite, ele acabou flagrado mantendo relações íntimas com o próprio filho de apenas 6 anos de idade. Este vizinho aceitou contar com exclusividade à Rede Massa todos os detalhes da cena revoltante. Ainda do lado externo da casa, ele ouviu a voz do menino. Antes de chegar no cômodo que ele estava, eu já escutei a criança gemendo de dor já. E eu tomei atitude e fui ver o que estava acontecendo. E de fato estava acontecendo. Peguei ele no ato, estavam no chão, cobertos. E quando eu puxei a coberta, ele estava nu, da cintura para baixo. O menino também. Eu fui direto ali, né? Tirei o menino e ele conseguiu se evadir. Nesse intervalo de eu retirar o menino, ele conseguiu se evadir. Enquanto eu fui levar o menino para a mãe, que estava na igreja, e todas as mulheres da casa. Ele falou que sofreu muito, que machucou, o pai dele machucou muito ele. E ele disse que pedia para parar e ele não parava. Ele introduziu o pênis no ânus do menino, machucou muito o menino. Introduziu o pênis na boca do menino. Disse que esfregava o pênis no corpo do menino. De tudo que você imaginar. A delegacia de Piraquara, que investiga o caso, já sabe extraoficialmente que o laudo do ML apontou que houve sim conjunção carnal. O resultado deve sair nos próximos dias, mas o delegado não hesitou e já pediu a prisão preventiva do homem. O laudo do ML ainda de conjunção, extraoficialmente já sabemos que houve mesmo, que aconteceu. Baseado mais nisso daí, pedimos a preventiva. Já foi requerida junto ao Poder Judiciário, estamos aguardando. Até então ele se encontra lugar incerto e não sabido. Parece que há mais vítimas também, segundo comentários de pessoas que já falaram para essas vítimas se dirigirem à delegacia para que se formalize o devido processo legal. E agora estamos aguardando. Um crime contra a inocência e a pureza dos pequenos. O homem agia da seguinte maneira. Montou na casa em que ele morava uma pequena mercearia, onde ele vendia doces e fabricava sorvetes. Era desse jeito, sempre muito querido, oferecendo as guloseimas que ele atraía as crianças. Foi assim que o homem tentou aliciar a menina que ouvimos no início desta reportagem. Ele teria primeiramente oferecido uma carona para a garota e a avó que caminhavam pela rua. Eu tava saindo com a minha avó pra ir no mercado, como sempre. E aí começou a vir um carro atrás. Ele parou do nosso lado e falou pra gente entrar. Ele ficou insistindo e minha avó falou que não e foi andando. E eu fui junto com ela, né? Ele não desistiu e seguiu as duas até o supermercado. A gente entrou no mercado e ele ficou se escondendo onde fica verdura, fruta, sabe? Aí, perto do açougue, ele me parou, pegou no meu ombro. Aí ele falou bem perto do meu ouvido pra mim ir lá na casa dele, pegar sorvete sozinha e que ia ter um presente pra mim. E aí eu comecei a tremer bastante, aí a minha avó saiu, né? Ela me puxou pra sair junto.
E aí ele perdeu a gente de vista. E quando a gente estava no caixa, a gente viu ele indo embora. Quando a mãe da garota descobriu, ficou em choque. Eu senti uma raiva, uma vontade. Ai, nossa. Eu queria ir na hora lá, minha mãe que não deixou. Ela falou assim, não vai, porque se acontecer alguma coisa com você, quem que vai cuidar delas? Mas a minha vontade era de ir lá, de quebrar aquele homem, sei lá, de matar ele. Ai, eu não sei, olha... O caso aconteceu em fevereiro deste ano e só agora a família tomou coragem para denunciar. A menina tentou se suicidar por diversas vezes e hoje faz tratamento psicológico para tentar apagar da memória o que viveu. Fico nervosa em saber que ele tá solto, ele pode ir para outros lugares e pode pegar outras crianças, sabe? Esse negócio de ficar vendendo sorvete. Ele usa isso para atrair crianças. Querendo ou não, era o mais barato, porque você vai no mercado, às vezes a criança não tem dinheiro para comprar aquele sorvete naquele valor. Ele vendia a preço tipo de atacado, não tipo de varejo. Então para a criança era mais compensável mais ir na casa dele, comprar lá. E muitas vezes ele estava sozinho. Quem sabe nesse momento ele não pegava uma criança. Então acho que ele usava isso sim. Ele só tinha comércio, coisas que tinha doce, para atrair criança. Ele mexia assim com coisas que estavam mais próximo das vítimas dele. Ao lembrar que o menino de apenas 6 anos de idade foi vítima do próprio pai, a mãe da adolescente não consegue controlar as emoções e desabafa. Eu queria pegar ele para mim, aquela criança, cuidar dele, proteger ele, tirar ele da mão daquela mulher, daquele homem, para não acontecer isso com ele. Ele não merece passar por isso, criança nenhuma merece, gente, criança nenhuma. Queria poder dar um abraço nele e falar assim, tem gente que vai cuidar de você. Porque tadinho, ele só tem 6 anos e já tá sofrendo. Nós vamos cercando, ok? Pega uma notícia, o cara tá lá, você vai atrás. Não tá. Vai lá, não tá. Vai acolá, também não tá. Mas chega uma hora que a gente consegue. Tanto que a Juliana Rodrigues fez esses trajetos. Nós pegávamos informações através das redes sociais de pessoas que colaboram com o Tribuna e que diziam ter visto esse homem em determinados locais e nós fomos. Antecipo, ele está preso. Mas eu quero que você veja como foi essa procura do Tribuna da Massa. Do Tribuna da Massa. Tem a procura da polícia e tem a do Tribuna. Vamos ver? Ele introduziu o pênis no ânus do menino, machucou muito o menino, introduziu o pênis na boca do menino, disse que esfregava o pênis no corpo do menino. De tudo que você imaginar. Nós fomos à procura do homem. Na casa em que ele mora, em Piraquara, não encontramos ninguém. Uma vizinha confirma, o homem não aparece no local há pelo menos uma semana. Eu não vi mais eles. Decidiram o negócio, sumiram tudo. Descobrimos o endereço da família da esposa do acusado, que também fica na cidade da região metropolitana de Curitiba. Encontramos na casa a sogra dele. A idosa conta que a filha não tem mais contato com ela e que não a procurou para conversar. Ela tá fugindo de nós, ela tá fugindo desde o dia que aconteceu, nunca mais eu vi essa mulher. Desde esse dia que eu sabia o que aconteceu, nunca mais. Não sabe nem onde ele tá. Como, minha filha? Se eu soubesse, minha filha, eu primeiro contar onde ele tá. Eu não tinha relação muito com ele. Não? Não, porque ele era uma pessoa que não era só isso que ele fazia, ele era meio que sapecão, né? Sabe, veiacão. Queria que passasse a mão nas coisas dos outros. Já tinha assim uma pessoa que eu não gostava muito de estar. Ter um negócio com ele, ter uma conversa com ele, né? Que meu coração já não aceitava mesmo aquilo. O coração de mãe já sabia, né? Como que a senhora tá com relação? Então, muito nervoso, muito triste. E o menininho, como é que... O menino tá assim, mais calminho, porque a gente nem sonhava, né, que podia acontecer uma coisa dessa. Quando eu falava pra ela, filha, será que não acontece alguma coisa, isso, aquilo? Eu falava, não, mãe, porque eu saiba, não. Ela defendia ele. Toda a vida defendendo. A sogra disse que a família também quer justiça. Toda a família.
Irmão e irmã estão revoltados. Nós não temos cobertura, ninguém quer cobertar ele. Queremos ele distante, que Deus faça justiça na vida dele. Espero que ele seja preso. E principalmente a justiça de Deus. Porque o homem pode soltar ele amanhã. Mas Deus está no céu, Deus está vendo tudo. E a mulher dele vai pagar também. Porque a gente sabe de vários casos que ela passou a mão na cabeça dele. Não é a primeira vez. Você quer ver esse cara, né? Eu quero. Tá na delegacia agora. Juliana, por favor, peça pro delegado mostrar o rapaz agora, para os telespectadores aqui do Tribuna. Dá um minutinho só, tá, Ju? Quero mostrar o rapaz pego, ok, Juzinha? Vem aqui. Vamos lá para fora? Ô, Juliana, que notícia boa que você tem hoje. A nossa repórter com olhos de esmeralda, imagens de Paulo Evaristo, tem agora a satisfação de anunciar: o canalha foi pego, Juliana. Exatamente, Passaia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Esse homem de 71 anos de idade, pai desse menino de 6 anos de idade, acusado de ter abusado dessa criança, já está preso, está aqui atrás das grades na delegacia de Piraquara. Quem tem mais detalhes sobre essa prisão, Passaia, é o doutor Antônio Macedo de Campos, que está aqui, o delegado de Piraquara. Doutor, boa tarde para o senhor. Como é que aconteceu a prisão desse homem? Prisão que o advogado tinha feito um contato conosco via fone ontem e perguntou a respeito da prisão preventiva. Eu falei que não tinha saído ainda. Como realmente não tinha conhecimento da preventiva. E conversei com ele e ele ficou de apresentar o cliente dele, o cidadão, hoje. Quando cheguei pela manhã, ele estava aqui com o indivíduo, chequei o fórum, pedi para o policial checar o fórum, checou, tinha saído a prisão preventiva dele. Imediatamente já demos cumprimento e o recolhemos à cela. Agora, doutor, o resultado do laudo do IML, passar esse laudo que a gente estava aguardando aí, com relação à conjunção carnal. Qual foi o resultado desse laudo, doutor? Não acusou a conjunção carnal. O laudo não acusou. Mas o senhor tem provas suficientes aí, inclusive o relato impressionante dessa criança, quando ela conta o que aconteceu, e isso contorna toda a questão da prisão dele. Exato. Tem o depoimento do garoto, as testemunhas com um depoimento bem robusto, bem consistente. Quer dizer, isso aí que já foi suficiente para determinar a preventiva dele, o judiciário determinar. Agora, doutora, a gente conversou, inclusive, com outras vítimas desse homem, e o senhor aguarda aí também que elas venham até a delegacia prestar depoimento e fazer uma denúncia contra ele também para compor esse inquérito. Exato, porque aí será um novo inquérito, quantas vítimas será um inquérito diferente que dificulta a sua liberdade, a sua quebra da prisão preventiva. É bom que venham aqui, estamos aguardando, as escrivãs esperando para os depoimentos, a primeira conversa era com as escrivãs para ficarem à vontade, entendeu? E relatar o que aconteceu. Agora, Passaia, o que a gente viu diante dessa história aí é a questão da denúncia, o quão importante é denunciar esse tipo de caso. E isso é importantíssimo, doutor, para a gente solucionar esse tipo de crime, né? A gente vê aí que teve uma denúncia do vizinho que pegou esse senhor em flagrante com o filho, e depois a gente também teve denúncias de outras vítimas, né? Exato. Esse tipo de crime depende muito da própria vítima trazer a denúncia aqui para que depois a polícia possa agir, ao contrário dos outros, né? Que só de saber a polícia já toma a iniciativa e inicia as investigações. Esse time de crime sexual é importantíssimo as vítimas comparecerem aqui acompanhadas de um parente, de alguém, de mãe, irmã, para que nos tragam a notícia para que possamos trabalhar em cima. Agora, doutor, eu vou pedir uma gentileza para o senhor, doutor Antônio Macedo, que já ajudou a gente bastante, Passaia, que a gente quer conversar com esse homem de 71 anos. Mas eu vou pedir uma gentileza para o doutor para colocá-lo de costas, doutor, porque a gente não pode identificar esse homem para não expor aí ainda mais essa criança que já passou por todo esse teor. Vou pedir para o senhor me acompanhar aqui, doutor, para o senhor orientar ali. Exatamente. Vamos ver o que ele tem para falar aqui. Olha só, Passaia, a gente está entrando aqui na carceragem. Ele está aqui atrás das grades. Ele está de costas aqui já. Esse é o homem, Passaia, acusado, então, de ter abusado do próprio filho, uma criança de apenas 6 anos de idade. E eu vou perguntar aqui para ele o que ele acha dessa acusação, por que ele está preso,
O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor quer falar alguma coisa? Sim, eu vou falar. Eu sou inocente, eu não fiz Inocente? nada. A nossa casa lá, na hora, não tinha luz, estava escuro. Ninguém, o meu genro, que foi que também fez a acusação, eu já tenho uma diferença grande desde que entrou na família, eu nem queria que casasse, porque ele é usuário de droga e bebe, consome com as coisas que tem em casa. Então a gente tem uma diferença já com ele e ele arrumou isso aí tudo para mim. E lá, da onde ele estava, ele não tinha condições de viver porque eu estava no segundo quarto da casa. Eu vou pedir para o senhor de costas ainda, se aproximar um pouquinho mais aqui da grade, porque a gente não está conseguindo ouvir o que o senhor tem para falar. Cuidado para não mostrar o seu rosto. Eu vou perguntar mais uma vez, por que o senhor acha que está sendo acusado desse crime tão bárbaro? E como é que foi essa situação do flagrante, que seu vizinho pegou o senhor nu com o seu filho também sem roupas? A gente estava... Eu estava com a minha família toda em Colombo, na casa da dona Janete. Nós estávamos lá reformando, o meu vizinho dali, reformando uma casa lá, da dona Janete. E à tarde a gente retornou de lá com a família, retornamos de lá com a família. Juliana? Isso foi na segunda-feira, e pela tarde. O senhor não estava sozinho com o seu filho em casa? Estava eu e o Pedro, mas eu já vou contar. Aí nós congregamos na igreja ali de Guarituba. Daí a gente só chegou, se arrumou e fomos até a igreja. E essa cena que o seu vizinho conta, que viu o senhor nu com o seu filho deitado na cama? Não é verdade, não. Isso aí não. Juliana, pergunta do Daí filho. Eu fui na igreja. O filho disse para a polícia que foi molestado. Que era o aniversário do pastor. Aí, como eu estava muito cansado, tinha trabalhado, eu sou hipertenso, minha pressão alta, há 2 dias atrás eu amanheci lá no Hospital Santa Cruz. Agora, deixa eu interromper um pouquinho o senhor. O seu próprio filho contou e relatou isso, que o senhor abusou dele. O seu próprio filho, ele tem 6 anos de idade. Ele está mentindo? Tá, porque, não sei, eles induziram o menino. Eles quem? Deve ser porque eles pegaram e eu não vi mais o menino quando eles entraram em casa. Eles arrombaram a casa, entraram lá e não vi mais ele. Mas seu filho tem 6 anos de idade, ele contou com detalhes o que o senhor fez com ele. Ele é inteligente, é um menino inteligente, mas eu acho que não. Eu acho que eles induziram ele. Juliana, a falar. E tem uma outra menina que falou também. Todo mundo mentindo, então. Então, que nem eu estava relatando da igreja, a gente veio, daí eu não, na hora eu não tinha um presente para dar para o pastor. O ano passado a gente... Agora, tem outra menina que diz que o senhor aliciou ela, que o senhor foi atrás dela num supermercado e convidou ela, essa menina tem 12 anos de idade, convidou essa criança para ir na casa do senhor, mas ela tinha que ir sozinha. Essa menina também está mentindo? Não, isso não é verdade, eu nunca fiz isso. Nunca, não. Depois disso, essa menina tentou se matar 8 vezes. O que o senhor acha disso? Não, eu não sei, não é eu. Eu nunca fiz isso. Passaia, a gente combinou com o doutor que ia ser uma pergunta só que a gente ia fazer para ele. Tá. O doutor está aqui do meu lado e, de uma maneira super gentil, deixou a gente conversar mais tempo com esse homem. E é isso, Passaia. A gente viu aí, ele nega todas as acusações, mas vai continuar preso, Passaia. Vai continuar preso. Ok, Juliana, obrigado por enquanto, ao delegado também. Veja bem, senhor, mestre dos magos. Para você sair da caverna do dragão agora vai ser difícil. Sabe por quê? Teu filho deu detalhes para a polícia. Uma menina de 12 anos, descoberta pelo Tribuna, também contou detalhes das suas safadezas. Vizinhos disseram o que aconteceu. E agora, no paredão, fica muito fácil dizer que é inocente. Nós, sim, fizemos uma pressão. Eu falei para vocês que não ia mostrar o rosto desse rapaz para não identificar a criança. Eu sei que tem muita gente em casa louca para saber quem é ele. Mas vamos respeitar uma criança de 6 anos, que já vai ser adulta e não gostaria de ser exposta. Tente se colocar na pele dessa criancinha. Já pensou? Mostro o rosto do pai
o filho é identificado automaticamente. E aí, conviver com esse fardo não deve ser fácil. É ou não é? Então, por respeito ao menorzinho que não tem culpa e é inocente, eu não mostro o rosto do cafajeste. Mas nós fizemos pressão. O advogado dele achou por bem que ele se entregasse. O Tribuna da Massa percorreu os bairros, conversou com familiares desse senhor. Nós fomos a vários locais diferentes, até que chegou no ouvido dele: rapaz, o Tribuna está na minha cola. A polícia ainda não, porque não tinha saído lá a prisão preventiva do rapaz. Mas os policiais estavam ali, ó, todos esperando o grande momento. O delegado fez um inquérito sensacional. O delegado foi lá, está fazendo. O delegado foi lá, pediu a prisão e o juiz deu. Essa é a marca do Tribuna da Massa, a gente se envolve mesmo. E eu sou criticado por isso. Você não é juiz, onde já se viu falar que o cara é estuprador, se ele nem foi condenado ainda. Não me interessa, não me interessa. Se o cara é pego, com os órgãos genitais para fora, esfregando uma criança, por mais que o juiz não tenha dado uma sentença, para mim não vale nada. E não me importo com essas críticas furadas feitas por pessoas que só querem tumultuar, usando um palavreado jurídico que o povo nem entende. Onde já se viu esse programa sensacionalista, nem existe o trânsito em julgado. Eu quero é saber de trânsito em julgado. Eu quero saber da proteção das crianças que, infelizmente, não existe nesse Brasil. E sabe qual era o medo aqui desse senhor? Conto para vocês. Ele se entregou para, de repente, não acontecer com ele o que aconteceu com um outro pedófilo, com o mesmo perfil. Eu chamo de idoso, porque se eu chamar de idoso, não sei o que eu chamo num cafajeste desse.